Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Vamos iniciar então hoje aqui mais uma aula do nosso canal, que é uma aula essencial dentro aí da temática da fobia social. Tá? De certa maneira, ela tem uma ligação com a última aula que eu gravei aqui para o canal, que, se não me engano, foi uma aula em que a gente discutiu quais são as distinções entre a fobia social e a timidez, que são construtos altamente sobrepostos, extremamente semelhantes entre si. Tudo bem? E o artigo em que a aula foi baseada demonstrou de forma teórica e experimental essa semelhança entre essas condições. Tá? Nessa aula de hoje aqui, a gente vai estar dando uma olhada em outra distinção que costuma causar muita confusão, tanto no senso comum quanto nos meios científicos e profissionais, que é a diferença entre a fobia social e o transtorno de personalidade evitativa. Tudo bem? Lembrando, pessoal, essas aulas que eu trago aqui para o canal, elas são aulas baseadas em artigos científicos sobre ansiedade social que eu faço a tradução. São todos artigos internacionais. Por quê? Porque nós não temos, infelizmente, materiais muito detalhados, muito aprofundados sobre esse tema aqui no Brasil. Então a gente tem que, de certa maneira, recorrer à literatura internacional sobre o tema. Então eu tenho diversos artigos traduzidos, em que eu resolvi disponibilizar, através dessas aulas, esse conhecimento para vocês, compartilhar um pouco esse conhecimento para vocês. Bem, para quem está aqui pela primeira vez, e não me conhece, eu vou me apresentar brevemente. Eu sou Pedro Gouveia, tá? Sou psicólogo, sou idealizador aqui do nosso projeto, do Ansiedade Social em Foco, tudo bem? E um dos eixos do projeto é justamente a divulgação de conteúdo científico sobre ansiedade social, E um dos meios em que eu faço essa divulgação é aqui no canal do YouTube. Tá? Eu vou dar um breve recado aqui antes da gente iniciar efetivamente a aula e vou lembrar isso no final. Tá? Quem quiser o material de aula, que consiste no quê? Consiste nesses slides aqui que eu vou apresentar para vocês, consiste no artigo original em língua inglesa e no artigo traduzido por mim. Tudo bem? Então são 3 materiais. Quem tiver interesse nesse material é só entrar em contato comigo pelos contatos que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Ok? Então, vamos iniciar aqui a nossa aula. Deixa eu colocar aqui em modo apresentação. Eu gostaria que vocês se atentassem muito nessa aula aqui em particular, porque é um tema extremamente controverso, tem muita polêmica em volta desse tema a respeito das relações entre a fobia social e o transtorno evitativo de personalidade. Tá? Então, eu entendo que vai ser uma aula bastante relevante para quem quer entender e se apropriar um pouquinho mais desse conhecimento. Tudo bem? Bom, então, o nome do artigo ele é o seguinte: Fobia social e transtorno de personalidade evitativa. Um espectro de transtorno. Quem acompanha mais aqui o nosso canal já deve ter me visto falar a respeito de uma ideia, de uma forma de compreender a ansiedade social
que vai se dar através de um contínuo de gravidade, né, dos sintomas de ansiedade social, que foi inclusive uma ideia que eu procurei desenvolver um pouco a partir da literatura, né? Então, o artigo ele vai trazer também essa ideia de um contínuo de gravidade e de prejuízo, que vai envolver uma série de variáveis, né? Ou também a gente pode chamar de um espectro, né? A gente pode inclusive fazer um paralelo entre alguns outros transtornos que já são enquadrados dentro de um espectro. Por exemplo, o mais conhecido, transtorno do espectro autista. Tudo bem? Nós temos também transtornos do espectro obsessivo-compulsivo, o espectro do toque. Temos transtornos do espectro psicótico, do espectro da esquizofrenia, tá? E alguns autores vão trazer a ideia de transtornos do espectro da ansiedade social, né? Por quê? Porque nós temos algumas condições, como eu coloquei no início, que são altamente sobrepostas à ansiedade social, né? Inclusive, são considerados transtornos de ansiedade social. E o transtorno de personalidade evitativa é um deles, tá? Um outro exemplo que eu poderia colocar para vocês aqui é o mutismo seletivo, tá? Que ele, via de regra, né, tem exceções, mas ele geralmente vem acompanhado de uma sintomatologia de ansiedade social. Mas é uma condição que afeta mais o público infanto-juvenil, principalmente crianças. Tudo bem? Mas, de acordo com as pesquisas, há uma chance considerável da criança que apresenta o mutismo seletivo vir a desenvolver um transtorno de ansiedade social posteriormente. Tá, ok? Então, o que os autores vão trazer aqui na introdução do artigo? Eles vão trazer alguns dados básicos aqui, né, que acabam sendo, de certa maneira, repetitivos, mas que são interessantes do ponto de vista de consolidar o conhecimento, tá? Então, se a gente for pegar a literatura da ansiedade social, a gente vai encontrar uma série de estudos teóricos, estudos empíricos, experimentais, de tratamento, enfim, estudos aplicados, em que o núcleo da discussão vai se dar justamente entre a diferença entre ansiedade social e transtorno de personalidade evitativa. E esse artigo que a gente está discutindo aqui hoje é mais um exemplo disso. Esse aqui é um artigo empírico e teórico também. Tudo bem? Então, os autores vão dizer que o principal tema de pesquisa na área da ansiedade social é justamente essa distinção. Tá, pessoal? Já vem se levantando a possibilidade futura, e eu acredito que isso vai acontecer na próxima edição do DSM, de uma fusão entre o TAS e o TPE. Ou seja, isso aqui é só uma hipótese, tá, pessoal? Só uma previsão com base no que os autores, os pesquisadores da área têm apontado. Que o TPE, enquanto uma categoria diagnóstica isolada, ele vai deixar de existir, né? E a gente vai ter unicamente o transtorno de ansiedade social para caracterizar os fenômenos que ele aborda, né? Por exemplo, a gente pode colocar, se a gente for pensar em termos de gravidade, né, um TAS leve, que seria aquele TAS somente de desempenho, onde o indivíduo ele teme uma ou duas situações sociais pontuais que envolvem desempenho, né? Então, por exemplo,
falar em público, tocar um instrumento em público, dançar em público e assim por diante, né? A gente teria um TAS intermediário, né, que seria o TAS não generalizado, em que o indivíduo ele teme algumas situações sociais que podem envolver tanto desempenho quanto interação social. Então ele consegue funcionar bem em algumas áreas sociais, tá? E a gente teria uma forma grave do TAS, que seria o TAS generalizado, em que o indivíduo ele teme, se não todas, a maioria das situações sociais, e essas situações sociais vão envolver tanto situações de desempenho, situações de interação social, principalmente interação social, e situações de observação. Ok? A gente tem, né, pessoal, na classificação da ansiedade social, né, quando a gente vai rastrear quais são as situações sociais que o nosso cliente teme, a gente vai ter que sempre ter esse olhar para essas 3 categorias de situação social que eu acabei de mencionar: desempenho, interação social e situações de simplesmente ser observado. Tá, ok? Bom, em função da fobia social e do TPE compartilharem vários diagnósticos e características, uma alta comorbidade, então reparem só, existe uma comorbidade, segundo a literatura, que pode chegar a 89%. Tá? É uma comorbidade tipicamente relatada, principalmente entre a fobia social generalizada e o TPE. Então, aqui merece um ponto de reflexão que diz respeito, né, pessoal, à ideia de que será que é necessário, né, eu ter uma categoria diagnóstica separada que é tão sobreposta à fobia social, podendo chegar a 89% de comorbidade? Tá? Só um parêntese aqui, né, para quem não está familiarizado com esse termo comorbidade. Comorbidade é quando a gente tem a presença de 2 ou mais transtornos em um indivíduo. Um transtorno ele vem acompanhado ali. Então, se eu tenho um indivíduo com fobia social e depressão, ele tem ali condições comórbidas. Tudo bem? Fobia social e depressão. Tá? Agora, como a fobia social e o TPE são extremamente semelhantes, compartilhando várias características em comum, é evidente que no cotidiano clínico eu posso encontrar, provavelmente eu vou encontrar, vários indivíduos com essa comorbidade. Tudo bem? Agora, como a fobia social, e eu já coloquei isso aqui em outros vídeos, em outras aulas, é uma condição extremamente complexa e heterogênea, de modo que a gente tem vários subtipos de fobia social. Existem alguns subtipos em que a gente raramente encontra uma comorbidade com TPE. Por exemplo, é difícil a gente encontrar uma fobia social específica somente de desempenho em comorbidade com TPE. Né? Por quê? Porque a fobia social específica, o indivíduo ele não apresenta, digamos assim, um sofrimento e um prejuízo relevante que caracteriza os transtornos de personalidade. Né? Os transtornos de personalidade eles têm uma característica essencial, que é a presença de um sofrimento muito grande, tá? E também um prejuízo funcional muito significativo, o que não é encontrado na fobia social específica, em que a pessoa ela apresenta um sofrimento muito grande apenas quando ela vai se expor a uma determinada situação. Por exemplo, falar em público, dar uma palestra, apresentar um seminário e coisas do gênero. Tá, okay? Porém,
Na fobia social generalizada, como o funcionamento global do indivíduo é muito prejudicado, a gente tem a presença mais marcante de uma comorbidade com o TPE. Tá? Bom, a distinção entre os subtipos de fobia social com base no tipo de situação, interação ou desempenho, e aí eu incluiria aqui uma terceira, situações de observação, ou número de situações temidas. Né? Então, os autores, em geral, eles vão pegar esses dois aspectos aqui, né? O tipo de situação e o número de situações, para tentar diferenciar os subtipos de fobia social, como eu abordei um pouco no início da aula. Né? Então, por exemplo, se eu tenho um subtipo específico de fobia social, como eu coloquei, o indivíduo ele vai temer mais situações de desempenho. Inclusive o DSM-5 ele excluiu essa nomenclatura, fobia social circunscrita ou específica, e colocou uma ansiedade somente de desempenho, tá? Querendo apontar que esses indivíduos eles só ficam ansiosos e evitam situações que vão envolver desempenho social. Tá? Enquanto que no TAS generalizado, a pessoa ela vai temer a maioria das situações sociais e, como eu coloquei, principalmente de interação. Tá? Em relação ao número de situações sociais, e esse é um dado importante em relação à avaliação clínica desses indivíduos. Por quê? Na fobia social específica ou somente desempenho, o indivíduo ele vai temer basicamente uma ou duas situações muito pontuais. Tá? Enquanto que na fobia social generalizada, o indivíduo vai temer a maioria das situações sociais, como eu coloquei aqui. Tá? Então, olha só, os fóbicos sociais generalizados com o TPE comórbido, quando comparados aos sem comorbidade, então reparem que é possível eu ter indivíduos com fobia social generalizada sem uma comorbidade TPE. Foram observados demonstrando aumento da ansiedade e depressão autorrelatadas, mais comprometimento na vida diária e atingindo mais critérios para outros diagnósticos do eixo 1 e 2. Tá? Como é que a gente pode olhar aqui para essa afirmação? Né? Novamente, assim, para tentar simplificar a coisa, eu posso entender isso aqui como o TPE ele vai trazer, né, de novo, aqueles dois critérios: mais sofrimento subjetivo, mais prejuízo funcional, né, e uma sintomatologia que vai envolver tanto transtornos do eixo 1 quanto transtornos do eixo 2, mais exacerbada do que os indivíduos sem essa comorbidade. Então, quando a gente vai pegar um cliente que tem o TPE comórbido, provavelmente ele vai apresentar um outro transtorno de ansiedade, talvez um outro transtorno fóbico, uma fobia específica, por exemplo, ou um outro transtorno de ansiedade. Ele pode apresentar um TAG, um transtorno do pânico, né? Um transtorno depressivo maior, uma distimia. E, por outro lado, outros transtornos de personalidade que são relativamente comuns em relação ao TPE. Né? Por exemplo, o transtorno de personalidade dependente ou o transtorno de personalidade paranoide. Tudo bem? Bom, então, qual que foi o objetivo desse estudo aqui? Foi avaliar
se indivíduos com diferentes subtipos de fobia social, com e sem TPE, podem ser distinguidos entre si utilizando medidas de autorrelato da gravidade da ansiedade e nível de funcionamento global. Tá? Um segundo objetivo foi examinar se o número de critérios diagnósticos preenchidos para transtornos de personalidade em indivíduos selecionados da população geral poderia distinguir entre os subtipos de fobia social com e sem TPE. Então, os autores selecionaram ali de forma aleatória, de forma randômica, indivíduos da população geral, aplicaram alguns questionários, algumas medidas de transtornos de personalidade, verificaram se esses indivíduos preenchiam esses critérios diagnósticos para transtornos de personalidade e se isso teria relação com os subtipos de fobia social e com a comorbidade do TPE. Tá? Em resumo, esse estudo examinou a validade discriminante entre os subtipos de fobia social, o TPE e a sua interação. O que é validade discriminante, pessoal? Validade discriminante é um conceito psicométrico, digamos assim, né, em que ele vai tentar discriminar, ele vai tentar, na realidade, verificar se de fato, a partir de medidas objetivas, se tem diferenças entre determinados construtos e se é válido eu manter esses construtos se eu não encontro diferenças importantes entre eles. Tá? Diferenças importantes do ponto de vista clínico, teórico e experimental. É basicamente isso. Então, a ideia, o objetivo essencial desse estudo aqui foi ver se existe uma validade discriminante, ou seja, uma diferença significativa entre subtipos de fobia social, o TPE e a interação entre essas condições. Tá? Quais foram os métodos que os autores utilizaram? Sujeitos e procedimentos. Então, o estudo ele foi parte de uma investigação epidemiológica mais ampla da fobia social e dos transtornos de personalidade na população geral da Suécia. Tá? Então, foi um estudo bastante representativo, que a gente teve um N aí bastante elevado. Então, a gente pode considerar ele um estudo estatisticamente relevante, tá? Onde a gente teve aí um total de 500 mulheres e 500 homens com idade entre 18 e 70 anos. Então, assim, foi uma idade bastante variada, uma amostragem bastante ampla em termos de idade, que foram selecionados randomicamente na ilha de Gotland, que é uma ilha localizada na Suécia. Tá? Quais foram os questionários que os autores utilizaram para avaliar esses indivíduos? Um questionário validado, que é o questionário de rastreio da fobia social, que consistiu de 4 diferentes sessões. Tá? A sessão inicial avaliou os dados sociodemográficos. A sessão de diagnóstico foi baseada em 14 situações potencialmente fóbicas, de modo que foram 5 situações de desempenho e 9 de interação. A terceira sessão avaliou o histórico familiar de ansiedade social excessiva e a quarta avaliou questões do questionário de transtornos de personalidade. Tá? Então, eles aplicaram basicamente aqui 2 questionários, um que vai avaliar diretamente a fobia social e outro que vai rastrear aí questões ligadas aos transtornos de personalidade. Tá? Quais foram os procedimentos diagnósticos? Então, eles utilizaram alguns critérios
de seleção para os indivíduos serem incluídos ou não nesse estudo aqui. No que diz respeito à fobia social, foi o seguinte: o indivíduo ele tinha que atender os critérios diagnósticos do DSM-4, na época, né, contemplados pelo questionário. Ou seja, o indivíduo classificou pelo menos uma situação potencialmente fóbica como 3 ou 4, numa escala de 0 a 4 de sofrimento social nesse questionário de rastreio da fobia social. Ou seja, ele precisava autorrelatar um nível de sofrimento social importante para ser considerado com o diagnóstico de fobia social e, consequentemente, ser incluído aqui no estudo. Tudo bem? Um score abaixo disso já era automaticamente excluído. Essa situação particular teve que ser consistentemente endossada nas questões diagnósticas que contemplam os critérios AD de fobia social. Então, ou seja, eles fizeram aqui uma correlação, né, entre as respostas do indivíduo nesse questionário de rastreio da fobia social e os critérios diagnósticos principais para detectar o transtorno, que são os critérios AD do DSM, que vão trazer ali de uma forma descritiva os sinais e sintomas desse quadro. Tudo bem? O critério E teve que ser atendido, né? Então, o que eles encontraram no final desse procedimento? 100 indivíduos, que nessa amostra total representou 17,2%, foram classificados com fobia social na presente amostra. Tá? Bom, em relação ao TPE, para ser diagnosticado com TPE, o indivíduo teve que atender 4 dos 7 critérios do DSM-4 avaliados pelo questionário DIP-Q, que é um questionário que avalia os transtornos de personalidade. Tá? E pelo menos 2 dos 5 critérios gerais relativos ao sofrimento e prejuízo funcional. Aqui eles adotaram uma medida padronizada, né, que é a forma, né, de avaliar os transtornos de personalidade no ambiente clínico, que é o cliente preencher ali 4 ou um determinado número de critérios dentro de um conjunto maior de critérios diagnósticos. Tá? E novamente fizeram uma correlação disso com um questionário específico que avalia os transtornos de personalidade. Tá? E olhando sempre para esses 2 critérios básicos de psicopatologia, né? Sofrimento e prejuízo funcional. O que eles encontraram? Né? Um total de 37, representou ali 6,6% da amostra, dos respondentes preencheu os critérios para o TPE. Em relação aos subgrupos ou subtipos de fobia social. Então, com base nos procedimentos estatísticos, o primeiro grupo foi rotulado como fobia social discreta ou leve. Lembrando aqui, pessoal, que a fobia social discreta é a mesma coisa que fobia social circunscrita ou fobia social específica ou somente desempenho. Aqui eles só utilizaram um outro termo aqui. Tá? Então, a gente teve aí um N de 47 indivíduos que preencheram esses critérios. O segundo, fobia social não generalizada ou fobia social moderada, a gente teve um N 36. E, curiosamente, a gente teve um N 17, né, um número de indivíduos menor para fobia social generalizada ou fobia social grave. Por que curiosamente? Né? Porque, como eu coloquei no início da aula, é mais comum na prática clínica que nós encontremos indivíduos com fobia social generalizada. Tudo bem?
Por quê? Normalmente, pessoal, esses indivíduos eles estão numa condição de vida bastante limitada, né, em função do seu quadro clínico, da fobia social, e eles, em grande parte das vezes, já recorreram a uma série de tentativas de solucionar o problema. Na minha prática clínica, especificamente, eu lido e já lidei com vários indivíduos que já fizeram de tudo para tentar superar a fobia social e não tiveram resultados satisfatórios. Muito pelo contrário, né? Eles muitas das vezes nadaram e acabaram morrendo na praia, digamos assim, tá? Então, eu já tive clientes que tentaram ir por um viés religioso, fazer atividades físicas, recorrer a práticas espirituais, práticas contemplativas, de yoga, de meditação, até mindfulness mesmo. Já se engajaram muito em comportamentos de estudo sobre a fobia social. Então, leram livros de autoajuda, até livros científicos mesmo sobre fobia social e assim por diante. Ou seja, eles pegaram a caixa de ferramentas disponíveis deles, utilizaram essas ferramentas, mas a maior parte das vezes, a esmagadora maior parte das vezes, eles não obtiveram sucesso na superação do problema. E aí, eles chegam ao processo terapêutico bastante, digamos assim, desesperançosos. Justamente pelo fato de que eles já tentaram de tudo e, como uma última cartada, uma última tentativa, eles procuram o tratamento, tá? O que é um processo altamente não recomendável, pessoal, né? Se você que está assistindo essa aula agora tem alguma dificuldade relacionada à ansiedade social, à timidez, né, e você não está conseguindo lidar sozinho com essas questões, não procure utilizar caixas de ferramentas aleatórias, tá? Porque você pode, digamos assim, tá tentando colocar um prego com uma furadeira. Isso é uma reflexão para vocês aqui. Vocês podem estar tentando colocar um prego com uma furadeira. O que eu estou querendo colocar com isso? Vocês podem estar utilizando uma ferramenta errada para solucionar um problema, entre aspas, aqui, que é a fobia social. Eu já vi uma série de relatos em redes sociais, que é um ambiente também que eu não recomendo, assim, grupos de fobia social e coisas do gênero, não recomendo. Nada contra, né? Mas assim, eu particularmente eu não recomendo. Em que o indivíduo relatava a seguinte situação. Mas falam que a exposição é a principal estratégia para superar o medo, para superar a fobia social, mas eu já tentei me expor aqui a uma série de situações e eu não melhorei nada, e eu já vi gente relatando até que piorou em função das exposições, né? De novo, a pessoa ela pode estar tentando pregar um prego com uma furadeira, tá?
Em outras palavras, ela provavelmente, muito provavelmente, ela está utilizando o procedimento, né, de uma forma incorreta. Tá? Quais são os dois princípios básicos de uma exposição? A exposição ela tem que ser gradual, ou seja, partindo-se de uma situação social mais simples, mais tranquila, até uma situação mais complexa, mais desafiadora. Tudo bem? Você não vai jogar uma criança que não sabe nadar numa piscina funda. Você vai aos pouquinhos ali, inserindo ela dentro d'água, né? Num ambiente que dá pé para ela, né? E à medida que ela for se sentindo confiante, se sentindo segura e capaz, você vai avançando ela para terrenos mais profundos, digamos assim, para partes mais profundas da piscina. Então, esse é um princípio básico da exposição. O outro princípio básico é o princípio da recorrência, que a gente chama de exposição sistemática, a sistematicidade da exposição. Ou seja, não adianta você, sei lá, você pega uma semana e você faz uma exposição qualquer, né? Digamos que você tem medo de falar em público, né? E aí você vai, sei lá, fazer uma apresentação oral numa semana. Aí tudo bem, você foi lá e se expôs àquela situação. Aí você só vai se expor a uma situação de apresentação oral de novo daqui a 6 meses. Tá ok? Provavelmente isso não vai ter um efeito terapêutico, um efeito benéfico, consistente. Por quê? Porque a exposição não foi sistemática. Eu tenho que tentar construir com o meu cliente uma rotina de exposição. Tá? Então, pegando esse exemplo aqui do falar em público, se eu estou trabalhando dentro de um viés de exposição sistemática, eu tenho que fazer com que esse cliente se exponha pelo menos 3, 4 vezes por semana a essa situação. Até para que ele consiga aprender estratégias de regulação emocional, né? Que é um processo, né, pessoal, que tem sido bastante estudado atualmente pelas terapias comportamentais contextuais, incluindo a ACT, a DBT, principalmente a DBT, né, a terapia comportamental dialética, que é uma habilidade essencial para a qualidade de vida e para a saúde mental. Então, se eu não tenho uma exposição gradual e sistemática às situações fóbicas, eu não tenho como trabalhar a regulação emocional desses clientes. Então, não tentem, né? Então, só para fechar esse parêntese aqui, né, pessoal? Não tentem usar ferramentas erradas para solucionar os problemas, porque isso pode inclusive agravar o quadro, tá? Eu costumo dizer, né, eu não, né, mas assim, é uma frase que eu tomei para mim e às vezes eu compartilho isso com alguns clientes, que é o seguinte: às vezes, pessoal, o problema, ele não é o problema. O problema é a tentativa de solução que o cliente está aplicando. Em outras palavras, o problema ele se transforma na solução. Ou seja, a solução que o cliente está tentando implementar é o problema. Tudo bem? Voltando à metáfora.
ele está tentando pregar um prego com uma furadeira. Isso nunca vai dar certo. Então, na ACT, né, na terapia de aceitação e compromisso, a gente tem um procedimento que a gente chama de desesperança criativa, onde a gente vai mostrar basicamente que as tentativas de solucionar o problema daquela pessoa estão sendo justamente o problema. O problema não é nem tanto o problema em si, que seria a fobia social, mas as tentativas de superar a fobia social que estão sendo um problema, que geralmente envolvem o quê? Processos evitativos, né? Comportamentos de segurança, basicamente esses dois. Evitação experiencial e por aí vai, tá? Então, fechando parêntese aqui, né? Só a título de reflexão. Bom, o que os autores encontraram então como resultados aqui desse estudo? Em relação às características da amostra, olha só, a taxa de comorbidade, como o estudo colocou lá no início, foi maior entre o TPE e a fobia social generalizada. Gente, isso aqui é uma taxa de comorbidade bastante significativa, 68,8%. E, obviamente, menor para o TPE e a fobia social discreta ou específica, como eu coloquei lá no início, né? É muito difícil, é muito raro você encontrar um indivíduo com uma fobia social pontual com um transtorno de personalidade comórbido qualquer, né? Aqui a gente está dando um foco no TPE, que foi apenas de 2,1%. E com a fobia social não generalizada, ficando no meio ali, 44,1%. Tá? Em relação às classificações da gravidade da ansiedade e nível de funcionamento global, os efeitos principais significativos dos subgrupos foram encontrados para as classificações de sofrimento social e número de situações temidas, onde o subtipo generalizado mostrou as maiores taxas. Isso aqui foi um resultado bastante previsível em função de tudo que a gente discutiu no início da aula. Tá, pessoal? Então, olha só. Os sujeitos com TPE mostraram mais prejuízo funcional em comparação àqueles sem TPE na escala GAF, que é uma escala que mede o funcionamento global. Tá? Bom, seguindo aqui, né? Em relação ao número de critérios preenchidos para transtornos de personalidade. As maiores frequências de critérios preenchidos para diferentes transtornos de personalidade estavam presentes com mais frequência em fóbicos sociais com TPE em comparação àqueles sem TPE. Então, a hipótese inicial, né, de que os fóbicos sociais com TPE apresentam maiores sinais e sintomas de outros transtornos do eixo 2, ou seja, outros transtornos de personalidade. Tá? Bom, aqui a gente chega finalmente num momento importante da aula, né, pessoal? Que em relação à discussão que os autores trazem sobre esses dados aqui. Normalmente, esses artigos aqui, então, vocês repararam que é um artigo empírico, né? Mas que tem um viés teórico também. E normalmente essa parte de discussão aqui eles vão trazer algumas reflexões interessantes para a gente poder pensar. Tá? Então, a maior taxa de comorbidade entre a fobia social e o TPE, aqui ele está sendo bem repetitivo, né? Mas assim, pessoal, olha só, não necessariamente quando a gente está estudando ou está assistindo uma aula, nem sempre a repetição é ruim. Pelo contrário, às vezes a repetição ela pode até
ser interessante em termos de aprendizagem, porque você fixa melhor aquele conhecimento na sua mente. Tá? Então, a gente já sabe, e aqui o autor está trazendo na discussão, que a maior comorbidade entre a fobia social e o TPE foi encontrada em indivíduos com fobia social generalizada. Tá? O que isso pode me auxiliar na prática clínica? Tá? Se eu estou atendendo uma pessoa, tá, em que, na minha avaliação clínica inicial, essa pessoa ela apresenta um conjunto de sinais e sintomas compatíveis com fobia social generalizada, é recomendável que eu investigue se ela tem um TPE comórbido. Okay? Mas aqui tem um porém. Né? Será que isso, aqui é uma reflexão para vocês, não um questionamento. Será que tem utilidade clínica eu diagnosticar uma pessoa com fobia social ou com transtorno de personalidade evitativa? Será que isso tem alguma utilidade em termos clínicos? Por quê? Eu, particularmente, não conheço nenhum questionário específico que avalie o TPE. Né? Então, como é que a gente faz a avaliação desses clientes? Utilizando os instrumentos, as escalas, os questionários para a fobia social. Né? E aí, dependendo da gravidade do transtorno, do nível de evitação, nível de sofrimento, comorbidade, todas aquelas variáveis que a gente viu, a gente pode ou não, né? A gente pode se dar ao luxo ou não de diagnosticar aquela pessoa com TPE ou com fobia social generalizada grave. É a mesma coisa. Tá? A gente tem, né, pessoal, uma tendência hoje nesse campo da ansiedade social de entender o fenômeno dentro de um espectro. Os autores vão trazer essa ideia aqui também na discussão. E como eu falei lá no início, provavelmente na próxima edição do DSM, eles excluam a categoria de TPE como uma entidade diagnóstica isolada. Tá? Então, olha só. Os fóbicos sociais com e sem TPE não puderam ser diferenciados entre si em relação às classificações de sofrimento social e número de situações temidas. Então, não importa se a pessoa tem fobia social como um transtorno único ou se ela tem uma comorbidade TPE. Né? O sofrimento social que esses indivíduos apresentam, ele está mais ou menos ali na mesma faixa, tá? E o número de situações sociais temidas também na mesma faixa. Tá? Mas houve sim uma distinção em relação ao estado funcional, onde a presença do TPE estava associada com o bem-estar comprometido. Aqui, né, me parece um relato dos autores bastante subjetivo, né, que eu não estou me lembrando agora se no artigo eles detalham, né, eles definem o que seria um bem-estar comprometido. Se não me engano, eles não definem o que seria um bem-estar comprometido. A gente pode presumir aqui que a presença do TPE ela gera um prejuízo funcional em diversas áreas, né, na área social, ocupacional, acadêmica, pessoal e assim por diante, maior do que nos indivíduos sem TPE. Tá? E isso, consequentemente, vai prejudicar o bem-estar. Tá? Então, aqueles com fobia social generalizada e não generalizada, sem TPE,
avaliaram de forma semelhante o seu funcionamento diário, né? Enquanto que aqueles com fobia social discreta sem TPE classificaram seu estado funcional como relativamente maior numericamente, ou seja, eles conseguiam funcionar no maior número de domínios. Domínio social, domínio psicológico, pessoal, ocupacional e por aí vai. Tá? Mas não estatisticamente. Tá? Assim, os dados presentes sustentam, isso aqui é uma conclusão interessante. Os dados presentes sustentam a validade do agrupamento dos fóbicos sociais ao longo de uma dimensão de gravidade. E aqui, em outras palavras, é a hipótese, né, é a visão de um contínuo ou espectro da ansiedade social. Tá? Uma vez que o sofrimento social parece estar relacionado de forma linear à gravidade da fobia. Né? Ou seja, quanto mais sofrimento subjetivo o indivíduo relata, obviamente, maior a gente vai considerar a gravidade do seu quadro fóbico. Tudo bem? E os autores, eles colocam uma palavrinha aqui, que inclusive uma palavrinha, digamos assim, meio controversa, né? Uma palavrinha meio perigosa, que é essa questão aqui, ó. O sofrimento social parece estar relacionado de forma linear. Esse linear aqui significa uma relação estática, o que é difícil a gente encontrar nos fenômenos psicológicos. Relações estáticas. Geralmente as relações são dinâmicas e progressivas. Tudo bem? Ou seja, há uma variabilidade muito grande. Mas, enfim, é uma interpretação que os autores colocaram aqui, que significa simplesmente quanto mais sofrimento social o indivíduo relata, maior a gravidade da sua fobia. Então, esse ponto aqui eu destaquei. Tá? Que é o raciocínio que eu venho construindo aqui ao longo da aula. Os autores sugerem que a fobia social e o TPE não são facilmente categorizados como transtornos do eixo 1 ou 2, tá? Mas refletem um espectro de sintomas de ansiedade social, variando em gravidade e prejuízo. Então, acho que isso aqui nem vale a pena mais a gente comentar mais sobre isso, porque a gente já foi intuitivamente chegando a essa conclusão aqui, de que essas duas entidades diagnósticas fazem parte de um mesmo espectro de sintomas, de sinais e sintomas de ansiedade social. Tá? Além disso, os resultados podem sugerir que o TPE, como a gente colocou, é a variação mais grave, pelo menos em relação ao estado funcional. Lembrando que um dos dados que os autores colocaram é que não existiu uma diferenciação entre o indivíduo com fobia social e TPE comórbido e sem um TPE comórbido em relação ao sofrimento social e número de situações sociais temidas. Tá? Então, talvez esse não seja um critério útil para eu avaliar essa comorbidade, mas sim o estado funcional. Ou seja, quais são os domínios que o cliente consegue funcionar na sua vida diária? Em outras palavras, ele consegue estudar, ele consegue frequentar uma escola, uma faculdade? Ou o comprometimento dele é tão intenso que ele não consegue se expor a esse tipo de ambiente? Ele consegue trabalhar? Ele consegue estabelecer relações de amizade?
E aí eu estou falando do funcionamento social. Ele consegue estabelecer relações amorosas, funcionamento afetivo. Ele consegue funcionar fazendo atividades diárias, sei lá, por exemplo, limpar a casa, pagar suas contas, enfim. Fazer atividades simples do dia a dia, se organizar uma agenda ou coisa do gênero. Então, a gente vai utilizar como um critério essencial aqui para diferenciar esses indivíduos com e sem a comorbidade de TPE o estado funcional. Tá? É curioso que, embora aqueles com TPE comórbido tenham relatado mais prejuízo funcional em relação àqueles sem TPE, como a gente viu, novamente, né, pessoal? Suas classificações de sofrimento social e número de situações temidas não diferiram. Isso pode indicar que o bem-estar comprometido está associado a fatores não relacionados à ansiedade social. A ansiedade fóbica, perdão. Tá. Aqui é um ponto que, pelo menos a meu ver, fica um pouco vago, né? Fica um pouco difuso da gente poder compreender isso aqui. Tá? O bem-estar comprometido, ele não estaria relacionado à ansiedade fóbica, então ele estaria relacionado a quê? Exatamente. E como eu coloquei no slide anterior, né, o que os autores estão querendo colocar com bem-estar comprometido? A gente pode presumir, né, obviamente, mas a gente não tem uma descrição precisa dos autores do que seria isso. Tá? E, finalmente, como o TPE não modificou os efeitos dos subtipos de fobia social sobre a gravidade da ansiedade, ou seja, mesmo o indivíduo tendo um TPE comórbido, isso não implicou num nível de ansiedade maior, estado funcional ou número diagnóstico, o número de critérios diagnósticos para transtorno de personalidade, sugere-se, e aqui a ideia essencial, sugere-se que os dois diagnósticos formam um espectro da patologia da ansiedade social, em vez de categorias separadas. Tá? Isso aqui é um dado, pessoal, que se vocês forem se debruçar de fato sobre a literatura da área, vocês vão ver que a maioria dos estudiosos, dos pesquisadores do campo, eles vão entender, né, eles vão defender a ideia de que a ansiedade social ela é melhor compreendida e melhor tratada como fazendo parte de um contínuo ou de um espectro. Né? Se não me engano, acho que teve não sei se teve alguma aula ou algum vídeo que eu fiz aqui, em que eu fiz alguns desdobramentos desse modelo do contínuo da ansiedade social. Né? Como que seria isso de maneira bem simplificada, bem breve? Né? Eu tenho um contínuo, né, de ansiedade social, onde no extremo do contínuo, que seria o contínuo, entre aspas, seria o ponto do contínuo da ansiedade social normal, adaptativa, onde todas as pessoas apresentam, né, um nível de ansiedade social, maior ou menor, tudo bem? Isso é natural, né? Tem uma função aí evolutiva da ansiedade social. Um pouco mais à frente desse contínuo, eu teria o que a gente chama de timidez, onde eu teria níveis de ansiedade social e evitação um pouco mais elevados, mas nada que comprometa o funcionamento do indivíduo. Tá? E mais para frente, no ponto ali, no outro extremo do contínuo, eu teria as categorias patológicas da ansiedade social, que é o TAS e o TPE. Então, eu tenho
na realidade, variações quantitativas. Diferenças quantitativas e não qualitativas. Por quê? Porque a aparência, digamos assim, dos sintomas, a forma como os sinais e sintomas se manifestam, é basicamente a mesma. Tá? O que eu tenho são diferenças quantitativas, número de comorbidade, nível de prejuízo funcional, nível de sofrimento, nível de ansiedade, depressão e por aí vai. Tudo bem? Então, olha só. Esse aqui é um dado essencial também, pessoal. A utilidade, e aqui ó, é o que eu falei lá no slide anterior, né? Um dos objetivos essenciais aqui desse estudo foi avaliar a validade discriminante entre esses construtos. Então, a utilidade da discriminação entre a fobia social e o TPE se dá em termos de prejuízo funcional e funcionamento global. E aqui, né, pessoal, cabe a nós uma reflexão. Por quê? Nós acabamos defendendo aqui uma ideia, e vários autores também defendem essa ideia, de que os critérios que eu vou utilizar para determinar se eu tenho um transtorno X ou Y, no caso aqui TPE ou fobia social, ela vai envolver o nível de sofrimento e o número de situações sociais temidas. Porém, esse estudo vai trazer um dado contraditório, que é o que a gente viu agora há pouco. Nível de sofrimento social e número de situações temidas não diferenciaram entre esses dois construtos nesse estudo aqui em particular. O que diferenciou foi prejuízo funcional e funcionamento global. Tá? Então, é um dado aí para a gente refletir. Muitos pesquisadores, então, concluíram que a maioria das investigações prévias concordam, como eu falei, né, que nenhuma das diferenças observadas entre a fobia social e o TPE apontam diferenças qualitativas, que a gente falou, mas refletem diferenças no grau de ansiedade social e funcionamento. Tá? No entanto, isso aqui também é um dado que, né, a gente não pode deixar passar batido. Alguns estudos indicam, eventualmente, que há sim diferenças qualitativas. Por exemplo, taxa cardíaca aumentada durante a situação de falar em público em sujeitos com fobia social sem TPE. Porém, e aí os autores destacam isso aqui, isso é uma diferença quantitativa. Por quê? Porque a maneira como o sintoma se manifesta é a mesma. Tá? Taxa cardíaca, que pode estar uma taxa cardíaca, digamos assim, lenta ou acelerada, mas o sintoma é o mesmo. O que eu estou fazendo aqui é uma leitura quantitativa, não qualitativa, que seria um sintoma diferente, por exemplo, uma sensação de desmaio, de despersonalização. Vamos colocar aqui esse exemplo, que eu acho que esse exemplo é bom. Tá? Dificilmente eu encontro esse sintoma de despersonalização na fobia social. Né? Ele é mais comum no transtorno do pânico. Tá? Então, se eu encontrasse o sintoma de despersonalização em indivíduos com transtorno de personalidade evitativa, isso seria uma diferença qualitativa em relação à fobia social, porque os sintomas se manifestam de uma forma diferente. Agora, se eu tenho taxa cardíaca aumentada nas duas condições, e no TPE eu tenho uma taxa cardíaca menor,
em sujeitos de fobia social sem TPE uma taxa cardíaca menor, isso é um dado quantitativo. Tá? Eu acho que isso aqui ficou bem esclarecido, colocado dessa forma. Tudo bem? Então, pessoal, sujeitos com fobia social e TPE foram considerados como tendo menos habilidades sociais em geral, em comparação àqueles sem TPE. Novamente, isso parece variar em grau, em não e qualidade. De fato, né, pessoal, nós temos alguns estudos, de repente eu posso até trazer algum vídeo aqui, eu tive até essa ideia agora. De repente eu posso até gravar um vídeo aqui para o canal, não uma aula, tá? Mas seria um vídeo específico sobre isso, que seria mais ou menos o seguinte: existem diferenças qualitativas entre fobia social e TPE? Tá aí, né? Já tá aí o título do vídeo, que seria esse, que eu estaria abordando algumas diferenças qualitativas que alguns estudos apontam entre essas duas condições. Eu tenho alguns materiais aqui, né, alguns artigos, em que de fato os autores apontam sim algumas diferenças qualitativas, mas é uma minoria. Tá? A maioria defende a hipótese das diferenças quantitativas. Tá? Se vocês tiverem interesse que eu de fato, né, faça esse vídeo aqui sobre as diferenças qualitativas entre esses construtos, vocês escrevam para mim aqui nos comentários. Mas eu provavelmente vou fazer sim, porque me parece um tema interessante da gente debater aqui. Tá? Assim, a maioria dos dados pode ser interpretada, de novo, como diferenças quantitativas associadas à gravidade dos sintomas de ansiedade social. Certo? E aqui no final, né, do estudo, os autores apontam que uma limitação desse estudo foi que duas das variáveis dependentes, o sofrimento social e o número de situações temidas, mas não a GAF, que é a avaliação do funcionamento global, também foram incluídas na definição dos subgrupos. Tá? Para concluir, né, e aqui é os finalmente do estudo, os presentes dados sugerem que a fobia social e o TPE refletem, né, aqui ele vai só reforçando o conhecimento que ele já trouxe aqui, as ideias prévias, né? Que a fobia social e o TPE refletem um espectro de ansiedade social sem uma linha de demarcação clara, né? E esse diagnóstico de personalidade é justificado porque parece predizer um funcionamento global independente da gravidade da ansiedade, né? O que a gente pode extrair dessa afirmação aqui? Né? Acho que uma primeira coisa, né, é que, em termos de utilidade clínica, tá, não faz muito sentido a gente diagnosticar uma pessoa com uma comorbidade de TPE e fobia social generalizada, porque nós estamos nos referindo basicamente ao mesmo fenômeno. Tá? Como os autores colocaram aqui, não há uma linha de demarcação clara. Por outro lado, se eu tenho uma pessoa com fobia social discreta ou somente desempenho, é raro, mas pode acontecer dela ter um transtorno do eixo 2. Tá? Não necessariamente o transtorno de personalidade evitativa, mas pode ter um outro transtorno de personalidade qualquer. E aí valeria a pena eu investigar isso. Tá? E esse diagnóstico de personalidade ele é justificado porque parece predizer um funcionamento global independente da gravidade da ansiedade. Gente,
A gente pode, de alguma forma, questionar um pouco essa afirmação aqui, de acordo com o seguinte raciocínio. Se eu tenho um indivíduo que tem padrões de ansiedade muito elevados, consequentemente, ele provavelmente vai ter níveis de evitação social bastante elevados também. Isso aqui é uma análise em cadeia. Tá? Como assim? Padrão de ansiedade, olha só. Padrão de ansiedade elevado puxa um nível de evitação social elevado, que puxa um prejuízo no funcionamento global elevado. Agora, segundo o estudo aqui, o TPE, quer dizer, o nível de gravidade da ansiedade social no TPE não justificaria um funcionamento global, não teria uma relação entre o nível de a gravidade da ansiedade e o TPE. Mas assim, isso vai de encontro aos dados, vai ao encontro, né, dos dados do próprio estudo, que indicaram que o nível de sofrimento e o número de situações não foram critérios determinantes para diferenciar essas condições, mas sim o funcionamento global. Tá? Então, para a gente fechar essa aula aqui, né, pessoal, uma aula bastante teórica, né, talvez até um pouco densa, mas é uma aula fundamental para quem quer se aprofundar no campo da ansiedade social e temas correlatos, né, como timidez, transtorno de personalidade evitativa, habilidades sociais e por aí vai. Tudo bem? Então esse aqui é o artigo de referência, tá? O artigo original que eu me baseei para estar fazendo essa aula aqui para vocês. Tá aqui os meus contatos. Então assim, pessoal, novamente lembrando, quem tiver interesse no material, nos materiais da aula, que são esses slides aqui que eu apresentei para vocês, o artigo original e o artigo traduzido por mim, é só entrar em contato comigo aqui através desse e-mail. Bom, espero que a aula tenha sido útil aí para vocês, espero que tenha sido interessante, espero que tenha esclarecido, né, alguns pontos aí para quem tem interesse, um interesse mais teórico, né, e mais de pesquisa a respeito desse campo, né? Qualquer dúvida, sugestão, comentário, vocês podem, qualquer feedback, é sempre importante o feedback de vocês, vocês podem escrever para mim aqui nos comentários. E se você não for inscrito ainda no nosso canal, se inscreva aqui no nosso canal para a gente cada vez mais fortalecer aqui a nossa comunidade da Ansiedade Social em Foco. Tá bom? É isso e nos vemos aí numa próxima.